Da hora, né? Sou do No Doubt aqui no Ramona 89. Pô, eu tô mó feliz aqui, assim, porque, cara, tem duas pessoas que eu adoro aqui no estúdio. A gente vai almoçar, vamos entrar no ar e conversar. Que é o Alexandre Vatti, que já veio aqui na sexta passada e foi muito legal. Esse psicólogo maravilhoso junguiano. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Lucas. Salve, salve. O Ale é demais. Entra lá no Instagram dele, psicólogo Alexandre Vatti, com W, né? O Vatti e 2 T's. Psicólogo Alexandre Vatti. E esta pessoa que eu falo tanto online com ela, nos vídeos, no Insta, que fez a ponte para eu conhecer Alexandre Vatti, que é esta psiquiatra maravilhosa, fodaralha, espetáculo, manja muito e tá sempre também no Cada Caso um Caos com os temas psiquiátricos ali, que é a doutora Jéssica Martani. Que legal, meu, eu tô muito contente de estar aqui, muito. Eu que tô, e você é ouvinte, a gente se conheceu por isso, né? Você falou, eu ouço a rádio e tal, sou psiquiatra e tal. Eu falei, gente, que maravilhosa. Era pra ser assim, né? E você que fez a ponte do Alê, né? Falou pra mim, ó, cara, tem o Alexandre Vatti que é demais. Segue ela também, ó, doutora DRA.Jéssica Martani, DRA.Jéssica Martani. E aí, Jess, você ouve a rádio, é psiquiatra, como que é essa doideira toda? O que você faz? Trabalha, estuda? Meu Deus, acho tão legal. Olha, então sou médica, sou psiquiatra, sempre quis ser psiquiatra, eu fiz medicina pra fazer psiquiatria. Então eu sempre amei essa parte de comportamento, sempre fui meio aí das artes, então é uma coisa que eu sempre amei muito. Então eu sou médica, fiz 6 anos de medicina, 3 anos da residência, fiz depois 2 anos de pós-graduação em psiquiatria e depois mais 2 anos da parte de endocrinologia. Mano, pensa. Você tá com quantos anos agora? Você é nova, eu tô com 33 agora. Meu, você era aquelas minas que passava na primeira, assim, né? Tipo, tirou 9,5 e ficava chateada. Eu fazia 2 pós ao mesmo tempo, engatava na residência e vamos pra frente. CPF que fala, né? Demais, total. E é sensacional, um monte de cliente da hora. E aí você participou essa semana do Cada Caso um Caos, tava até comentando aqui, né, da história do Bruce Willis, falei pra ele, cara, ela faz sem nem ler o roteiro, ela vai lá e taca a pau. E aí, vamos falar do que tá acontecendo com o Bruce Willis, né? Que é um cara tão presente no imaginário, afetivo também, de tantas pessoas, de tantas gerações, né? Desde os mais old school, que a gente, que você, o Alexandre e eu, que tem a mesma idade ali, né? Da época do Gato e o Rato, que eu já não lembro, né? Mas é maravilhoso. Eu sei que existia, mas não era uma coisa que, da idade ali, sei lá, acho que a gente era mais novo. Passava na manchete. Passava na manchete, o Gato e o Rato. Canal 9. Canal 9. E aí, meu, cara, o duro de matar, as coisas, tanta coisa legal que ele fez, sexto sentido e por aí vai, né? A gente vê aquela cara carismática e aí chega essa notícia. Pesado, né? A gente fica chateado. Isso, o que aconteceu com ele? Qual que é a doença que pegou a cabeça ali do Bruce Willis que ele teve que realmente parar de fazer o que ele sempre fez? Então, a doença dele demência frontotemporal. Ela é um tipo de demência, ela é a mais rara das demências e ela comete aí pessoas jovens, aí em torno dos 50 anos. Então, por isso que é difícil os médicos diagnosticarem, porque a gente não pensa que é isso. Então, começa aí com uma afasia, que é um sintoma, no caso, são alterações aí na linguagem, na compreensão, alteração na hora de conseguir falar. Então, no caso do Bruce Willis, ele começou a ter muita dificuldade aí nas falas dele, né, nos scripts dele do filme. E aí, com o tempo, a gente depois começaram a perceber que, tinha coisa a mais, né? Ele tava gravando, né, o filme, e aí... Ele não sabia nem onde ele tava, assim. E até te perguntar, Jéssica, isso, porque a gente pensa assim, demência é coisa de velho, né? Sim, total. E não é, né? Não é. E aí chega com esse diagnóstico lá da afasia, né? Principalmente, é a primeira coisa que aparece? É uma das primeiras coisas que aparece. Então, assim, qual que é a grande diferença, do Alzheimer, por exemplo? Então, a demência frontotemporal, ela comete o lobo frontal, que é uma área muito, né, você que é junguiano, é a área que a gente consegue ter a nossa razão. Então, pega o inconsciente e aí tem o filtro da razão e a gente acaba não falando o que quer, não agindo da maneira que quer. Você tem aquele episódio de agressividade, né? Isso, então ele é muito assim, as principais características são alterações comportamentais, agressividade, alteração em relação à impulsividade. E ela pega a área frontal, que é a área de Broca, que tem a ver com a área aí da linguagem. Então, são as partes principais. No caso da demência frontotemporal, não pega tanto o hipocampo, que é uma região muito importante aí em relação
a memória. Então a diferença entre o Alzheimer seria mais assim, o Alzheimer, vê se estou entendendo, é a questão de memória. Sim. E esse daí de alteração comportamental. Tem um pouquinho também de alteração de memória, mas o Alzheimer é a primeira coisa que a gente vê. Então, a pessoa ela não lembra, ela só tem as memórias dela, a recente, a memória, né? A recente vai embora logo e a de longo prazo, essa fica um pouco mais, porque ela é afetiva, né? Exato, é exato. Tem gente com Alzheimer que ouve músicas, né? Quando tinha, sei lá, 15, 17 anos, assim, se emociona, canta junto, né? Isso. A parte do cantar é uma outra área cerebral, que acaba às vezes não pega tanto, é uma outra área aí de memória. Ó que aula, hein? Legal, lá no episódio, ó, vou dar só uma palhinha, mas a galera tem que ir lá, né? Assistir. Tem que ir mas tem uma palhinha que eu lembrei, porque eu vi na faculdade lá do Phineas Gage, lá, né? Nossa, é tão legal. Você viu isso aí lá? É tão legal. Pô, mas você viu isso na facu? Não. Que é o cara pega lá, a Jéssica conta lá sim, no da história dela. episódio. Legal. Aí eu lembrei disso, falei, meu filho, animal. Então, porque assim... E vai andando, né? Vai andando. Assim, antigamente, a gente não achava que o cérebro, cada areazinha tinha a sua especificidade. Então, trabalhava no trem, né, também? Teve uma explosão. Né? Então, assim, antigamente ninguém acreditava que cada área do cérebro tinha um porquê. Então, o que aconteceu? Antigamente achavam que eram espíritos e tal. Então, foi só lá no século XIX que começaram a falar sobre isso. Inclusive, a igreja não gostou e tal. E aí, com o caso de Phineas Gage, que os cientistas começaram a ficar em alvoroço. Por quê? Ele trabalhava, não sei se era numa estação de trem. Acho que era. E aí teve uma explosão. Nessa explosão, a barra de ferro pegou bem no lobo frontal. E aí, depois disso, ele perdeu um monte de massa encefálica. Foi um acidente feio. Mas ele sobreviveu, ele conseguia trabalhar. Ele saiu andando igual um zumbi, né? Com o negócio na cabeça e saiu andando. Só que aí depois disso, ele começou a mudar totalmente o jeito dele. O cara virou um satã, né? Diz que ele era super gente fina, educado. Então ele começou a ficar grosso, mal educado, falando palavrão. Em relação começou a ficar com uma hipersexualidade. E aí que a gente, né, os cientistas já estavam nesses estudos, e aí acabou, não, realmente, tem algumas áreas do cérebro que tem aí funções. E aí começou os estudos da lobotomia. Lobotomia é por isso. Só que aí a gente sabe que não. Hoje o comportamento, ele é muito complexo. Ele tem a ver com modulação hormonal, neurotransmissor, tem a ver com o meio ambiente. E tem alguma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, eu quero, sei lá... retardar a demência, se é uma coisa genética, ou eu não quero ter, que tem coisa assim que dá pra fazer uma prevenção. O que a gente fala sobre isso? Hoje a gente sabe, os estudos falam que existem programações genéticas. Então, é como se fosse, nossa cabeça é como se fosse um programa de computador que em determinado momento X, por questões genéticas, vão acontecer algumas alterações, né? Existem os telômeros, que são cromossomos, que com o envelhecimento eles vão diminuindo. E em relação às demências, são as proteínas, algumas proteínas ruins. Então, em algum momento da vida, esse gene ele se deflaga e começa a ter uma produção de algumas proteínas que são ruins. No caso do Bruce Willis, as proteínas de pique. Essas proteínas, elas começam a se depositar e começam, então, a deteriorar. Por isso que é degenerativo. Tá. Então, e a gente tem várias, né? No Parkinson tem outra. Então, tudo isso... Agora, a prevenção a gente ainda não sabe. Porque você come, o negócio sei lá... Não adianta fazer sudoku, né? Não adianta. Então, o que a gente fala poxa, vamos tentar ter uma boa qualidade de vida. Porque, assim, como são toxinas cerebrais, a gente não sabe de onde que vem. Então... Será que é alimentação? Será que é meio ambiente? No mínimo ter uma plasticidade cerebral, mal não vai fazer, né? Sair, encontrar, tentar ter ações ali, né? Pra não virar um souvenir ali na casa, sabe? Às vezes fica aquela senhorinha ali, não tem, né? Não tem uma vida externa e vai, né? A parte social é muito... Isso é legal. Tá trabalhando, né? Que a Luca falou que tem algumas pesquisas junguianas, não são todas as demências, tá? Mas algumas pesquisas modernas dos pós-junguianos dizem o seguinte... Olha, pessoas que não ouviram o próprio chamado podem desenvolver demência no final da vida, por quê? Você chega lá e fala assim, e agora? Não tem o que fazer mais, então
vai lá e desliga a chave. Desiste ali. Desistiu. É como se fosse uma vingança ali, ó, do regente da orquestra. Falou, acabou pra você, irmão. Concordo, Ó. Mas, ó, concordo. não são todas, tá? A gente não tá generalizando. Lógico. Mas é uma maneira de olhar. Tem muitos relatos que a gente recebe no consultório de pessoas, meu pai demenciou e tal, não sei o quê. E aí começa a ver, o cara cuidou de todo mundo, não cuidou de si mesmo. Isso é muito sério. Ou então, em determinado momento da vida, a vida ficou sem sentido. Então, ou parou de trabalhar, ou teve um grande trauma. Hoje, o que eu observo em relação à demência? Lógico, isso daí não tem nada de estudo, isso é minha prática, né? Pessoas que tiveram grandes traumas, uma separação, um luto, depressão. Depressão a gente sabe que é super neurotóxica. Então, gente, cuidem da mente de vocês, cuidem da depressão, da ansiedade, porque tudo isso, se a gente não cuida, pode acontecer de trazer mais pra frente aquilo que ia vir daqui uns 20 anos, começar a vir agora. Então, o estresse. Por isso, o manejo do estresse é importante. É aí que tá, né? Que a nossa cabeça, a gente não consegue fazer um raio-x dessa alharaca e falar, olha, aqui tá quebrado, aqui você fez uma cicatriz que tá aberta até agora, tem que passar aqui o mertiolate. Não dá, né? Então, assim, não é uma coisa física, então você tem que fazer mesmo uma funilaria mental, ir atrás, né, também de uma psiquiatra como você, doutora Jéssica Martani, e tudo mais, né? Porque a nossa cabeça é um negócio doido. Mas, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Eu vou rolar um som aqui. Antes, eu voltei aqui, eu tava gravando esse negócio de Goiânia, eu tenho o Dr. Bruno Figueiredo, que é o cara que cuida de mim lá do Einstein, lá do médico, ó. Foi indicação, né? E ele falou que é pra vocês pararem de zoar médico. Eu não vi o que vocês estavam falando. Jamais a gente zoar qualquer pessoa. Então, muito menos uma autoridade máxima. Para de zoar médico aí, deu risada. Eu falei, pô, mano, não tô ouvindo, não sei o que eles estão falando aí. Mas... Vocês sabem qual é a diferença do médico e do louco? Não. É que o médico tem a chave do consultório. Então. Aí, Bruno, tentei. Um abraço aí. Bruno. Fica aí que a gente já vai voltar aqui pra trocar mais ideia, uma da hora. Se tiver alguma pergunta...